No programa de hoje, nós vamos discutir o futuro do sindicalismo, especialmente os desafios de organizar os trabalhadores em tempo de desmonte da legislação trabalhista. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Paulo Caires, que é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Paulo Caires começou a trabalhar como metalúrgico em 1979, aos 14 anos de idade. Trabalhou em empresas como a Aços Vilares e a Ford, em São Bernardo do Campo. Cursou até o terceiro ano de Ciências Sociais na Fundação Santo André. Em 2004, Paulão foi eleito secretário de formação da FEMCUT São Paulo e criou o FormaFem, Programa de Formação Sindical para os sindicatos de metalúrgicos do Estado. Em 2011, Paulo Caires foi eleito presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, a maior central sindical do Brasil, e foi reeleito para o cargo em 2015. Neste momento de ataque aos direitos do trabalhador, o desafio do sindicalismo brasileiro é imenso. Soma-se a isso a ameaça que paira sobre o mercado de trabalho em todo o mundo, a chamada Revolução 4.0. Paulo, bem-vindo aqui no Entrevistas. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou aproveitar também para poder agradecer a participação do Fausto Augusto Júnior, que é coordenador de educação do DIEESE, da Josi Costa, que é da Direção Nacional dos Movimentos de Pequenos Agricultores, também do Alexandre Colombo, diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e do João Antônio de Moraes, diretor da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros. Paulão, como você é chamado. Ali no VT falaram que você começou a trabalhar com 14 anos, mas você estava aqui me contando que foi ainda antes, né? Isso. Primeiro, agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. E, na verdade, eu trabalhava de servente de pedreiro, né, já aos 12 anos, né, precisava ajudar a família. E eu gostava, né, porque o pagamento era no final do dia, não precisava esperar muito. Então, eu comecei aos 12 e nunca mais parei, né? Estou até hoje, estou com 52 anos e continuo trabalhando. E quando que você encontra o movimento sindical? Bom, na verdade, o movimento sindical, a militância em si, ela aparece muito antes, né? Porque eu venho da Bahia e eu ouvia falar, tinha um primo meu que ele vinha em São Paulo e diziam para mim que ele ganhava rios de dinheiro. Então, quando eu vim para cá, eu queria ganhar esses rios de dinheiro. Só que eu vi que nunca chegava para mim, trabalhar de servente de pedreiro, de ajudante, do que dava. Até que um dia um professor de filosofia, numa aula, começou a falar, era uma aula chata, que eu nem gostava, mas nesse dia eu resolvi assistir, e ele começou a falar de um tal de Marx, negócio de trabalho, mão de obra. Você lembra quantos anos você tinha? Nessa época eu tinha 16 anos para 17. Olha só. Foi ali que me deu um toque na cuca. Eu entendi por que esse rio de dinheiro nunca chegava para mim, que tinha uma tal de exploração de uma classe sobre a outra. E aí eu me despertei, né? Então eu comecei a prestar atenção nos movimentos que tinha. Inclusive essa época era década de 80, tinha passado um pouco, mas era muito forte o movimento sindical dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, hoje metalúrgicos do ABC. Então essas greves me influenciaram muito, né? Comecei a enxergar a partir desse toque na cuca que eu te falei, mas foi um processo, né? Você entra numa empresa, depois você vai vendo a luta. E já fazia luta nas empresas que eu trabalhei, inclusive Vilares, fui demitido por conta de uma greve. Na Adigira, ferramentaria e estamparia, quando eu tinha 14 para 16, também foi. Porque você era militante sindical, então... Na verdade, eu discutia, debatia, mas não sabia muito o que eu era, não. Eu achava que era interessante fazer o debate, que eu era orientado por outros dirigentes, entendeu? Eu seguia a linha, não recuava disso. Mas quando eu amadureço mesmo o movimento sindical é quando eu entro na Ford, né? Inclusive eu costumo dizer que a minha formação não é marxista, não é de igreja, não é trotskista. Minha formação é dos metalúrgicos do ABC e da CUT. Foi aí que eu me formei, né? Paulão, você estava contando um pouquinho a sua história, seria importante você falar um pouquinho para a gente como é que você ingressou no movimento sindical, contar um pouquinho a experiência dentro da fábrica, dentro de uma montadora. Então, como eu falei, teve esse lance do professor, mas a entrada na Ford para mim foi importante, porque eu precisava trabalhar. Eu trabalhava na Vilares, teve uma luta lá, fui demitido. Ali eu tive um contato também
com o sindicalismo. Mas quando eu vou para a Ford, eu fui na Ford inspirado por um movimento, que era a greve dos golas vermelhas. Teve um movimento chamado greve dos golas vermelhas. Eu vi aquilo, como eu estava no auge, querendo luta, querendo alguma coisa. E que era o quê? Por que tinha esse nome? A greve dos golas vermelhas era exatamente uma luta, né, de um determinado setor da fábrica, que pleiteava um reajuste, e era a greve dos gola vermelha porque você tinha uma diferenciação. Os trabalhadores que eram da inspeção usavam a gola verde, os trabalhadores da logística com a gola laranja, e o pessoal da manutenção utilizavam a gola vermelha. E só, como foi só esse setor que parou, deu esse nome de greve dos gola vermelha, que aconteceu início de 90, foi uma das maiores greves da categoria, se não a maior, né, que durou muito tempo. E foi uma greve importante porque ela ocorre no começo do governo Collor, quando ele vinha detonando tudo, e aquela anestesia, todo mundo calado. Então a greve da Ford, dos gola vermelha, foi um símbolo de reação. E ali começa todo um processo, inclusive, que acaba... Não estou dizendo exatamente que foi a greve dos golas vermelhas que culminou no processo Mas do foi para impeachment você dele. algo Mas para que mim, impulsionou algo que impulsionou. E aquilo me atraía na Ford. Eu chegava em outras empresas e quando chegava na hora de entrar, eu saía da fila. Eu queria mesmo era entrar na Ford. Até que eu consegui, inspirado por esse momento, por essa luta, que eu acho muito importante, inclusive, de ser resgatada. Foi isso, Fausto, que também me motivou. E a minha entrada para valer foi quando eu fui eleito na CIPA, né? O que é a CIPA? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, mas ela pode ser politizada. Ela é legalista, ela está dentro da lei, mas os dirigentes na Ford, que se tornavam cipeiros, atuavam fortemente em defesa também dos direitos dos trabalhadores, além de combater, né, de lutar para corrigir a questão dos acidentes de trabalho, que na época eram muito. E essa atuação da CIPA, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, prevista em lei, inclusive a NR12, a NR5, que regulamenta a CIPA. NR, o que é? NR é uma norma regulamentadora, são normas que regulamentam a atuação da CIPA e outras questões relacionadas aos acidentes de trabalho. Tudo bem? Primeiro que o Paulão, um grande amigo, militante, aguerrido, e, além de tudo, corintiano. Mas eu queria fazer uma pergunta que se refere exatamente ao momento que a gente está passando, né? Com essa deformação das leis trabalhistas, desse desmanche. Você se lembra que no período de 98, 99 mais ou menos, nós fizemos uma série de greves para criar o contrato coletivo nacional. O que você acha que está faltando para a gente chegar? Você não é um cara regional, você é um cara que conhece do Brasil, para a gente chegar nesse ponto e conseguir que os metalúrgicos tenham um contrato coletivo nacional? Para mim, Colombo, o que está faltando para que a gente conquiste esse contrato coletivo, primeiro, você tem que envolver, de uma forma geral, todos os trabalhadores pensando a mesma coisa. Então, a Confederação insiste nisso, continua fazendo, e também você trazer para a mesa os empresários e mostrar para eles que o objetivo de uma contratação coletiva não é complicar a vida deles. Se fosse assim, os banqueiros, que são quem mais lucra no nosso país, não iriam sentar na mesa para ter esse contrato coletivo. Então, está faltando a gente aprofundar isso, ter foco na questão da contratação coletiva, embora não é fácil, porque, como eu disse, o setor bancário são poucos bancos, creio que no máximo aí 15 bancos em todo o país. Empresas não, só na nossa categoria, se for pegar um sindicato, por exemplo, você tem mais de 2.000 empresas. Então, você tem que pensar como você inclui todas essas empresas com as suas diferenças. E condições também iguais em todo o país. Você evitaria, por exemplo, a fuga de empresas para outros estados, né, fazendo uma guerra fiscal, deixando investimentos para trás para buscar melhores condições para a empresa, o que prejudica os trabalhadores. Bom, mas o que o patrão ganharia com isso se você está elevando? Ele ganharia o seguinte, para que você tenha consumo, é necessário que você tenha distribuição de renda. E um contrato coletivo, ele com certeza faria isso, né? A distribuição de renda, logicamente, você gera o consumo, que é necessário, as pessoas vão consumir, isso é um item do contratação coletiva. Outro item, não menos importante, são as condições de trabalho no nosso país, que você tem várias formas de trabalho, onde você tem muitos acidentes, e, nesse sentido, você regulando nacionalmente, você protegeria os trabalhadores. Então, você, inclusive, economizaria para o patrão, para o Estado, e o fundamental, é o que nós defendemos, nenhum trabalhador se acidentaria.
né? Então, até porque ele vende a mão de obra dele. Ele não está ali para vender a saúde. Então, são 2 pontos que eu acho importante. Teria uma infinidade de pontos que eu poderia... Mas esses 2 você acha que são os Esses 2, que é a fundamentais? questão da distribuição de renda e a questão da saúde do trabalhador, do aspecto de proteger o trabalhador, porque, infelizmente, o Brasil ainda é um dos campeões do mundo de acidente do trabalho. E a contratação faria isso, né? Inclusive, é bom citar exemplos aqui, que nós temos uma contratação coletiva com empresas já no Brasil. Nós já conseguimos, inclusive com cláusula econômica, que é a mais cara para os patrões, que é uma empresa chamada ThyssenKrupp, que nós temos uma contratação nacional da participação nos lucros e resultados, onde todos os trabalhadores do Brasil percebem o mesmo valor. Satisfação em poder estar aqui nesse momento, compartilhando desse momento importante com o companheiro Paulão, que é importante não só para a classe operária, para os metalúrgicos, né, mas também para os camponeses, né. E queremos saber, Paulão, para vocês, metalúrgico, operário, a classe que você representa, né, qual a importância da Aliança Camponesa e Operária para além do alimento, para além da soberania alimentar? Primeiro tem essa relação concreta da distribuição do alimento, de trazer do campo para a mesa, sem atravessador, um alimento saudável, mais barato. E um segundo momento é essa aliança camponesa e operária do ponto de vista ideológico mesmo, de alimento para a luta, que é isso que vai fazer com que a gente, de fato, avance numa sociedade, né, mais igual, mais democrática, fazer uma democracia para valer a partir dessa unidade da Aliança Camponesa e Operária. E o encontro da CNM-CUT com o movimento dos pequenos agricultores vem se fortificando, vem ampliando, as ações têm sido conjuntas, inclusive nós sendo socorridos nos nossos momentos de dificuldade e o inverso também acontecendo. Então, essa interação é para buscar mesmo essa unidade da classe trabalhadora, porque nós somos classe, nós não somos ramos ou de atividades, por exemplo, metalúrgicos, ou outro ramo bancário, petroleiro, nós somos a classe trabalhadora. Então, essa aliança ela tem esse sentido de você ter firmeza ideológica do que você representa e de como fazer o enfrentamento do adversário da classe trabalhadora no seu dia a dia. Paulão, você pode dar exemplo para a gente de ações, primeiro de pautas, o que tem unificado esses movimentos e quais tipos de ações vocês têm pensado em conjunto? Bom, uma das pautas que a gente dialogou junto, né, que às vezes fica meio distante do povo, do operário em si, né, do meio urbano. Um exemplo, tem um programa, PAA, é um programa de alimentação, que eles têm, que integrava o homem no campo, que deixava ele fixo lá, que produzia, que foi retirado agora no advento do golpe. E nós... Era um programa federal. Federal. E que foi retirado, diminuído quase a zero, e isso possibilitava a fixação do homem do campo no campo. E que ele trabalhava, sustentava, a geração de empregos, de renda, e que nós, metalúrgicos, né, pode dizer o que o metalúrgico tem a ver com isso? Parece nada, mas tudo, porque nós somos beneficiários desse programa de alimentos, que torna eles mais baratos. Então, nós temos feito uma luta conjunta em defesa desse programa, temos ido às lutas junto com eles. O inverso é verdadeiro. Nós tivemos uma empresa aqui na região do ABC, salvo engano, a Carmanguia, e nós recepcionamos uma doação gigantesca de alimentos dos companheiros dos pequenos agricultores, do MPA, fazendo uma relação direta dessa aliança, se materializando de forma pragmática, deles virem, ter esse contato com os trabalhadores urbanos, conhecendo os trabalhadores rurais, e aí não tem como dimensionar essa aliança. O que a gente sabe é que ela não tem volta, não tem mais retorno. Eles já se conheceram, interagem, independente da ação da CNM hoje. Metalúrgicos e camponeses interagem no país como um todo, tem vários programas, tem o estado do Rio Grande do Sul, que foi colocado na convenção que as empresas teriam que adquirir alimentos direto desse movimento dos pequenos agricultores. Isso fortalece essa aliança e materializa também, a partir da compra dos produtos, barateia para os trabalhadores, ou seja, você tem um ganho econômico nisso e fortalece o campo que está vendendo esse alimento. Então, você faz... É uma aliança você tem um ciclo vicioso, um ciclo do ponto de vista, assim,
bem positivo, né? Você Sim. otimiza essa ação. Então, a Aliança Camponesa Operária, ela vai, nesse momento, para além só da questão ideológica em si, mas Pragmática também. pragmática também. Os petroleiros e os metalúrgicos têm uma longa tradição de aliança em vários momentos da história do país. E nós, na história recente do Brasil, sobre a presidência do presidente Lula e, posteriormente, da presidenta Dilma, quando da descoberta do pré-sal brasileiro, foi implementado, Paulo, uma política importante na nossa visão, que foi a chamada política de conteúdo local, na verdade, conteúdo nacional. A exigência que as empresas efetuassem, as empresas petrolíferas, inclusive a Petrobras, efetuassem as suas compras no país. Após o golpe de 2016, isso está sendo paulatinamente modificado, né? Então, hoje, as empresas já não têm mais essa obrigação, ou estão reduzindo muito. Seria importante para a gente ouvir qual a visão da CNM sobre, novamente, o avanço das privatizações e a mudança de política de conteúdo nacional. O que está acontecendo hoje no nosso país, essa política de conteúdo nacional, foi... Aí tem que dar nome diretamente de quem propôs, que foi o presidente Lula. Porque mesmo dentro da Petrobras, companheiro Moraes, tinha pessoas contrárias, porque diziam que o conteúdo nacional encareceria em algum percentual esses produtos que estariam sendo feitos aqui. E ele colocou para as pessoas contrárias que o objetivo do conteúdo nacional era resgatar a indústria naval, era geração de empregos, inclusive de uma indústria que, na época que o presidente Lula assume, tinha algo em torno de 2.000 trabalhadores e que, no seu auge, atingiu 90.000 trabalhadores, graças a esse conteúdo nacional. E aí a caracterização dessa mudança na política do conteúdo nacional, fica claro qual era a intenção do golpe. Você entregar jazidas de petróleo, vai mais além só do setor naval, porque eles estão vendendo uma jazida de petróleo do pré-sal, preços módicos aí para empresas multinacionais. Então fica claro que quer entregar a Petrobras, quer privatizar ela, quer entregar aquelas reservas que foram descobertas e destruir a indústria naval. Então é fundamental uma coisa que tem sido dita, principalmente pelo presidente Lula, num referendo revogatório. O que significa isso? Você está vendendo as nossas coisas, as nossas empresas, por preços muito baratos. Então, quando você compra um produto muito barato, você tem que desconfiar do preço dele. Claro. Então, se é contrabando, vai ter que ser revertido. Então, tem que deixar muito claro para quem está comprando. Vamos chamar isso para o próximo bloco, que eu acho que não é pouca coisa que a gente tem que conversar. Nós vamos para o intervalo e o programa Entrevistas volta já. Arte longa, vida breve. Escravo não se escreve. Grita, grifa, grafa, grava. Uma única palavra. Greve, 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 greve. Augusto de Campos.